Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Eu vou fazer uma saudação diferente, que é Puranga e Umbuessara Itá, que em Nhangatu significa, né? Seja bem-vindo, aluno, nessa aula, né? Nhangatu, para quem não sabe, é uma língua do Alto Rio Negro, falado pelos Dessanas, por vários povos indígenas do Alto Rio Negro, na região de São Gabriel da Cachoeira. Eu sou o professor Yuri Lima, sou professor de ensino religioso e vou te acompanhar nessa aula de ensino religioso do 9º ano do Fundamental, né? Com o tema, vamos lá? A reflexão antropológica, as 4 dimensões do ser humano, né? Então, nós vamos refletir acerca do ser humano e suas 4 dimensões. Nesta aula, vamos refletir sobre 2 dimensões, que é a dimensão física e espiritual. E, é claro, vamos ter uma outra reflexão mais para frente acerca disso. Mas antes de a gente entrar, de certa forma, nessa aula, vamos pensar com esta figura, rapidinho, dá uma olhada. Muitos de nós, às vezes, sonhamos em ser super-homem ou super-mulher, né? Quem nunca viu os filmes, né, de ação, né, de aventura com esses 2 personagens? E pensamos, às vezes, poxa, eu queria fazer isso, queria ter superpoderes, queria mudar o mundo, né? Mas, quando a gente olha para o super-homem e a super-mulher, a super-girl, né, a gente tem que pensar sobre nossos potenciais como ser humano, mas também nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, né? Ok? Essa é a primeira provocação. Mas antes de ir para a próxima cartela, a próxima provocação, eu quero te convidar você, meu aluno, minha aluna, a acessar o caderno digital do 9º ano, do bloco 1, que está lá no site do Aula em Casa. Você pode, inclusive, aprofundar essas questões. Tá lá, tem um resumo muito bom. Para você, professor e professora, também aproveite, utilize o nosso caderno digital aqui do Aula em Casa, né? E, ao longo dessa aula, coloca também a sua opinião, né? O que é o ser humano, né? Lá no chat, né? E pode colocar o seu município, pode colocar a sua escola, né? Mas principalmente você coloque lá participe conosco na nossa DLI, né? Vamos lá então, voltando para o assunto. Mas a pergunta principal é: quem é o ser humano? Quem sou eu? Quem é você? Essa pergunta é a pergunta fundamental que se dirige a todo ser humano, né? Deve mover a nossa caminhada, deve mover a nossa história, deve mover os nossos sonhos, inclusive, né? E aqui, para a gente ter algumas pistas em relação a essa pergunta, eu quero te convidar a ver as várias dimensões que compõem o ser humano. Vem para cá. Tem a dimensão física, né? O ser humano é corpo. Todos nós fomos bebês. Todos nós saímos de uma outra vida, da mamãe, né? Então nós temos essa dimensão corpórea. A outra dimensão que temos também é a dimensão espiritual. Todos nós somos pessoas que têm fé, que acreditamos em algo além da gente, né? Depois, a gente vai ver que o ser humano também tem a dimensão racional da mente, o uso da razão, como está aqui nesse momento. Todos nós somos compostos pelo uso da mente. Depois, nós temos a dimensão emocional, nossos sentimentos, nossas emoções, né? Então, o ser humano ele tem tudo isso, né? Ele tem a dimensão, também temos a dimensão sociopolítica. Nós somos pessoas que exercemos a nossa cidadania, né, no mundo, né? Então, o que nós podemos falar ao todo? Vamos lá para a cartela, então, para ser um resumo. O ser humano é um ser multidimensional, né? O ser humano tem várias dimensões, né? Ele é um ser
radicalmente aberto ao transcendente. Ele tem sede do infinito. Né? Isso é interessante. E aí, a gente pode ver que essa primeira reflexão é que vamos nos ater à dimensão física e espiritual. A primeira dimensão que eu acho que nós temos é o corpo. O corpo é o primeiro momento da experiência humana no mundo, né? O corpo é o primeiro canal de comunicação com o mundo. Né? Isso é interessante, né? Depois a gente vai perceber que na nossa dimensão física, o corpo ele nos insere numa realidade terrestre e nos permite a comunicação com o meio ambiente e com os outros, né? Então, resgatando então o corpo que nos insere no primeiro momento no mundo e ao mesmo tempo o corpo ele é o canal que nos comunica com o meio ambiente, com o planeta Terra, mas também com as pessoas. Né? Para pensar. Você que está aí no sofá, que está aí na mesa, escrevendo, prestando atenção nessa aula, né? O seu corpo ele tem que ser usado, ele é um instrumento de comunicação. O teu primeiro instrumento de comunicação. Porque ele te relaciona com o mundo, relaciona com as pessoas, relaciona com o meio ambiente. Né? Como é prazeroso quando a gente tem contato com uma cachoeira, com um rio, com uma piscina, e teu corpo é esse instrumento de comunicação. Né? Mas, e aqui é uma coisa interessante aqui, o corpo ele é limitado e finito. O corpo também tende a adoecer e morrer. Né? O corpo, por ser limitado e finito, ele tem que ser cuidado. Né? Cuidado. Ele tem que ser cuidado, caso contrário, a gente adoece e morre. Né? E aqui, presta atenção aqui, vamos aqui. É importante nós pensarmos na dimensão do cuidado. Né? Qual o cuidado que você tem com o seu corpo? Que é um canal de comunicação com o mundo, que é um canal de comunicação com as pessoas, que é um canal de comunicação consigo mesmo, que você dá sentido para a sua própria vida. Né? Aqui também eu quero te convidar a pensar que o nosso corpo também, ele, de certa forma, ele precisa ser zelado na nossa higiene pessoal. Também, nesse momento agora da Covid, da pandemia, todas as prevenções possíveis, lavando as mãos, né, usando máscara, né, porque, caso contrário, o corpo adoece e também nós podemos morrer ou provocar a morte de outras pessoas. Né? Também, o corpo é acidental. É o que nos individualiza, nos faz ser únicos, irrepetíveis, nos caracteriza. Tem pessoas altas, pessoas baixas, bebê, gordo, magro, idoso, né? O corpo é algo que nos faz únicos e únicas nesse mundo. Né? Tá, então, nesse primeiro momento nós vimos o quê? Que na nossa dimensão física, nós temos o corpo. O corpo como algo como um canal de contato com o mundo, como algo que me faz ter contato com o outro, com o meio ambiente, que também é finito, precisa de cuidado, mas também é acidental, porque todos nós temos corpos diferentes uns dos outros. Né? Às vezes o padrão de beleza que a gente carrega
de que o corpo perfeito é esse. Não, mais do que nunca, o corpo ele tem que ser usado, ele tem que ser utilizado, ele tem que ser um instrumento e que eu, acima de tudo, possa ser feliz. Que você, eu, cada um de nós possamos sermos felizes e nos sentirmos bem com o corpo, né? Por outro lado, nós temos a dimensão espiritual, a alma, que é a consciência de que a vida não se esgota na sua dimensão física, né? A vida é muito mais, a vida vai além, a vida, ela tem que ser vivida, mas com sede de infinito. Quando pensamos na alma, na dimensão espiritual, nós pensamos que o sentido da vida é construído para além do imediato, para além do momento, né? O sentido da vida é aquilo que, de certa forma, você se coloca à disposição de construir, sempre tendo consciência de que ela não se esgota no que é agora, que ela é um projeto, né? Então, a dimensão espiritual é uma dimensão que deve te impulsionar a ir para frente, a ser melhor, inclusive. Não é só ficar bonito, marombado, bonito, né? Acho que a dimensão espiritual, ela deve nos levar também a imprimirmos um sentido de vida para fazer com que a vida vale muito mais a pena em ser do que em ter ou em aparecer para os outros, né? Por outro lado, é que complementando essa reflexão da dimensão espiritual, nós vemos que é a abertura do ser humano para o infinito, para o encontro com o sobrenatural, né? Toda experiência religiosa, ela tem que me levar a dar sentido para aquilo que, de certa forma, vai além de mim, né? Eu vou ilustrar isso com uma situação bem bacana, assim, por exemplo, agora nesse tempo da Covid, eu vi vários alunos, né, comunicando que diante de parentes que estavam adoecidos, eles faziam suas orações, seus momentos de espiritualidade, com fé que aquele parente que estava hospitalizado pudesse sair daquele momento difícil. E aí, muitas pessoas, muitos alunos até falaram, poxa, professor, minha mãe, meu tio, minha avó conseguiu se salvar da Covid porque nossas orações foram fortes, porque uma força maior do que a gente interveio em favor desse pai e dessa mãe, né? E outros alunos e outras pessoas, não, olha, professor, meu paizinho, minha mãezinha morreu, mas eu tenho fé, eu tenho esperança que eles estão no lugar melhor, né? E aqui eu te convido a pensar que essa dimensão espiritual é uma dimensão que vai, de certa forma, dando sentido tanto a momentos difíceis da vida, dos ai-ai-ai da vida, dos momentos doloridos da vida, mas também vai dando sentido aos momentos alegres e felizes da nossa caminhada, né? E aqui eu vou, para concluir essa reflexão, nós vemos que a dimensão espiritual da alma é a busca do sentido da vida através da espiritualidade e das práticas religiosas. Todo ser humano tem espiritualidade. Todo ser humano é capaz de ter contato com o transcendente, de ter contato com Deus. E as práticas religiosas da sua igreja, da sua religião, elas te ajudam a se aproximar mais, tanto do transcendente, de Deus, quanto também de outros seres humanos. E devem fazer você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa que, de certa forma, dê sentido e, ao mesmo tempo, se coloque à disposição dos demais para fazer um mundo melhor. Ok? Então, meu caro aluno, aluna,
vamos nesse momento olhar com muita atenção nossa DLI de hoje. Nossa dinâmica local interativa, quero te convidar a responder a nossa dinâmica interativa lá no nosso chat. Escreve lá o seu nome, sua escola, o seu município do interior, daqui da cidade. Coloca a resposta no chat e, ao mesmo tempo, coloca de onde que você está vindo, que você está acompanhando nossa aula de hoje. Tá bom? Vamos lá, então. Questão número 1. Letra A. O que é o ser humano? Dê exemplos. Tá? Então, na letra A, você vai responder lá no chat ou no seu caderno o que é o ser humano, dê exemplos, a partir do que nós falamos no decorrer da aula de hoje. Na letra B, se você fosse um super garoto, uma super garota, o que você faria para mudar o mundo? Mas mudar o mundo para o melhor. Né? O que você faria para fazer esse mundo melhor? Né? Letra C. Dê exemplos através de desenhos sobre a dimensão física e espiritual do ser humano. Tá bom? Mas se você nessa questão 1 me responder logo a letra A e a letra B, tá bom demais, tá? Vai ser muito bem-vindo. Vamos para a segunda questão da nossa DLI de hoje? Na segunda questão, eu quero te convidar a ver a letra A, por que o ser humano é um ser físico? Né? Na letra B, você pode colocar exemplos sobre a dimensão física do ser humano. Né? Você pode colocar lá, escrever os exemplos que você viu ao longo da aula. Na letra C, você fala por que o ser humano é um ser espiritual. E na letra D, eu quero que você escreva uma pequena história que fale sobre a dimensão espiritual do ser humano. Tá bom? Então, vamos lá de DLI.
Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro ler algumas contribuições, logo em seguida a gente vê as respostas e depois eu vou mandar um alô, um salve para todo mundo, né? Então você coloque suas respostas, seu nome, seu município, se for do interior, sua escola, vai ser muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos lá então, meu caro amigo, minha cara amiga. Olha, quero lembrar que a Juliana Cristina, da Escola Estadual Carla Patrícia, a Karine, que colocou, olha, se eu fosse uma super menina, um super homem, uma super menina, eu lutaria por um mundo com menos violência, né? Aí, a Keliane, que colocou na questão 1, letra B, dependendo do meu superpoder, eu iria acabar com a criminalidade no mundo e ia fazer com que a paz mundial ocorresse, né? Aí, por exemplo, a Nicole, que falou, olha, eu acabaria com a fome e a miséria no mundo, né? A Keliane colocou também, olha, um ser humano é um ser que se abre para raciocinar, sentir, falar, né? A Ana Beatriz, que falou, olha, o ser humano é um ser multidimensional, né? A Elisa Evelyn, que falou, olha, o ser humano não vive sem Deus, né? Poxa, tem muita coisa bacana. Olha só que bacana. Dá uma saudação para a Ana Heloíse, da escola lá de Manicoré, né? O Hugo Castro que falou, olha, o ser humano é um ser multidimensional, tem dimensões físicas, espirituais. Poxa, parabéns então pelas contribuições aqui no chat. Eu acho que tem muita coisa bacana, muito potencial, cada um de vocês que estão nos acompanhando, né? Também você, papai, você, professor, é bem-vindo e bem-vinda a ajudar, a contribuir junto conosco nessa aula de hoje. Então vamos lá para o gabarito e logo em seguida a gente vai mandar pelo menos umas saudações no final, tá? Vamos lá. Questão 1, né? O que é o ser humano, né? O ser humano é um ser multidimensional, pois possui aspectos físicos, espirituais, racionais, emocionais e sociopolíticos, né? Vale lembrar aquela cartela lá que a gente falou sobre as multidimensões do ser humano, que deve levar a pensar a nossa completude, pensar a nossa vida humana, né? Vamos lá então para a próxima cartela? Letra B. Se você fosse um super garoto, uma super garota, o que você faria para mudar o mundo? Isso é uma resposta pessoal. O pessoal aqui colocou muita resposta positiva. Parabéns, viu? A todos que contribuíram, né? Até o Emanuel, que falou, olha, o ser humano é um multidimensional, né? Vamos lá então? Letra C. Dê exemplos através dos desenhos sobre a dimensão física e espiritual do ser humano, né? E aí teve pessoas que desenharam seu pai, sua mãe, né? Em relação à parte da espiritualidade, desenhou sua igreja, né? Então, muito bacana, né? Então, na verdade, acima de tudo, a gente possa pensar nessa questão do ser humano, que ele está entrelaçado na sua dimensão tanto física quanto dimensão espiritual. Vamos lá para a segunda questão? Vamos lá. Letra A. Por que o ser humano é um ser físico? Devido à nossa dimensão corporal e acidental, acompanhar a nossa experiência humana, né? O nosso corpo é um canal de comunicação. E é um canal que está, nosso corpo ele está no tempo e espaço, né? Ele tem experiências que nos tornam mais humanos. Vamos para a próxima cartela? Letra B. Dê exemplos sobre a dimensão física do ser humano, né? E aqui você pode dar vários exemplos, né? Pessoais do que foram colocado aqui na nossa cartela, né? Fazer memória da dimensão física, de tudo que pode ser agregado a essa reflexão. Na letra C, por que o ser humano é um ser espiritual? Devido à abertura do ser humano para o infinito e encontro com o sobrenatural, e sua busca no sentido da vida através das espiritualidades e das práticas religiosas, né? Então, essa é a resposta da letra C. Vamos lá para a próxima? Né? Letra D. Escreva uma pequena história que fale sobre a dimensão espiritual do ser humano, né? Isso aqui pode ser várias histórias, de várias maneiras que você pode estar colocando. Mas é importante refletir sobre essa realidade espiritual que muitas das vezes nós temos como ser humano. Por fim, eu vou fazer uma cartelinha aqui que eu fiz um desenho rápido, né? Que não sei se está aqui.
Para terminar, porque em relação a esse desenho da letra B, né, que a grande maloca, lá para os indígenas lá do Alto Rio Negro, fala sobre a questão fala o seguinte, que a maloca, o teto, é o grande universo, né? E as portas seria simbolizado o homem e a mulher. E dentro da grande maloca teria o grande rio da vida e da morte. Os pilares seriam as montanhas e as paredes dessa grande maloca seriam as cadeias de montanhas que cercam o mundo, né? Estou colocando isso uma pequena história indígena, né? Que pode ser prefigurada, pode ser usada também como resposta na última questão. Bem, meu caro aluno, minha cara aluna, foi um prazer estar com você nesta aula de hoje. Sinta-se mais do que acolhido, pode consultar o nosso caderno digital. Meu desenho não é dos melhores, mas cada um de nós somos mais do que convidados a refletir e a aprofundar essa temática, tá? Um grande abraço e tudo de bom. A sua aula continua no próximo vídeo.